Arro, aqui é Selene Jacquet, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Vamos para mais uma aula do curso de runas? Bem, hoje a gente está começando a nossa aula número 21. Então, se você está chegando aqui agora, eu te aconselho a dar uma olhadinha desde o primeiro vídeo, né? Porque como é um curso, a gente está falando de uma sequência. Então, eu estou deixando aqui no card a playlist para você poder consultar, né? O curso inteiro e saber como é que funciona a estrutura. Inclusive, se você tem interesse em adquirir as apostilas ou até mesmo o certificado do Instituto Águia Dourada do curso de runas. Então, dá um pulinho lá no primeiro vídeo para você saber o que a gente está falando aqui. Bem, eu já disse, a gente está na nossa 21ª aula e hoje a gente vai falar sobre a runa Algis. Bem, Algis significa alce e ela é historicamente talvez a mais complexa, se a gente for falar da simbologia. Porque essa runa ela é normalmente ligada à proteção, mas não é só isso, tá? Ela inclusive é encontrada esculpida em lanças para proteção e vitória. Mas Algis também é a representação do eu superior, como estando em contato com os deuses. A gente já logo vai pensando aí, tá? O que você vê quando você vê essa representação dessa runa? O que essa imagem passa para você? Né? Então, ela traz essa conexão entre os deuses e a humanidade. Ela é a força que atrai a consciência do homem para o reino dos deuses e vice-versa. Algis representa o estado espiritual de escutar, de estar atento ao que nos rodeia, que é um ato que vai além da nossa percepção. É o escutar ao invés de somente ouvir. Então, em certo momento da vida, a gente tem essa maturidade para poder ampliar nossa sensibilidade. Algis vem representando o despertar, quando a gente se aproxima do divino, e então a gente se sente mais seguro e a gente se sente mais protegido, porque a gente tem essa resposta. Algis é a força que desperta a mente e assim a nossa consciência é capaz de passar do físico para o espiritual, para que a gente possa desenvolver as nossas percepções. Algis é a runa da consciência, da percepção, a sua forma, o que eu falei para vocês pensarem um pouquinho, além do chifre do alce, a forma de Algis representa a forma estilizada do ser humano, de pé, com as pernas juntas e com os braços abertos, né? Para poder justamente captar através dos chakras das mãos essa essência do divino e fazer essa troca, né? A gente se doar também. Então, em muitas culturas, o poder do divino se manifesta justamente através das mãos. Né? Se você está aplicando um reiki, se você está aplicando... Né, quando a gente vê nos centros de Umbanda, a entidade aplicando o passe, ou o orixá aplicando o passe através das mãos. Né? Se a gente vê, enfim, tem vários tipos várias maneiras, melhor dizendo, da gente perceber essa troca, né, da conexão com essa essência. E uma das representações mais antigas é justamente essa, de estender os braços para cima, com as mãos abertas, com as palmas voltadas para fora, para poder receber esse poder divino e trocar, e dar um pouco do nosso poder também. Algis significa, então, a elevação da consciência humana para a iluminação, a troca de valores materiais pelos valores espirituais. O dessa runa, Algis, no Futhark Younger, né, Younger Futhark, ou no Futhark mais jovem, é Ir, que é YR, que significa deixo, que mostra que com o tempo essa runa não perdeu a conexão com a árvore da vida, com a árvore do mundo, o Yggdrasil. Talvez essa possa ser a representação ainda dos pés dos corvos de Odin, Hugin e Munin, ou Hugr e Mini,
pensamento e memória. Os pés estilizados, né? Representação dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro, que é onde a gente armazena o conhecimento que ganhamos no mundo desperto e o conhecimento do passado, do presente, que nos tornam aptos, né, a ter uma visão do futuro. E é onde a gente armazena a memória ancestral, a memória que está impressa no nosso DNA, né, o Orlog, as experiências passadas dos nossos ancestrais e que nos dão conhecimento para agir em certas situações, né? Seja por impulso, seja por instinto. Sabe aquela coisa que você não sabe como você resolveu, mas você sabia como fazer na hora? Então, Hugin e Munin, pensamento e memória, combinados, trabalhando juntos e através disso a gente acaba despertando os segredos ocultos e que estão profundamente armazenados na nossa mente e nos tornando aptos a alcançar uma compreensão mais elevada da situação que a gente vive. Mas também é curioso a gente lembrar e a gente trazer aqui para vocês que Algiz em gótico também significa cisne. Então, essa forma dessa runa, Algiz, também pode ser a representação estilizada dos pés de um cisne, não só do corvo. O que leva essa runa também a uma conexão com as valquírias, eu vou falar mais adiante. O cisne, né, que voa, né, e traz a mensagem dos deuses para a humanidade. Algiz significa proteção e é conhecida que essa é a runa clássica de proteção. Ponto. Especialmente quando 4 runas Algiz são colocadas no elmo do pavor. O Aegis, eu vou tentar falar, eu prometo. Aegis Yalmir, que é um símbolo do dragão Fafnir. Antigamente costumava-se gravar o símbolo de Algiz ou o Aegis Yalmir nos escudos, né? E nos túmulos a gente pode perceber, de acordo com os historiadores, essa representação da runa Algiz era gravada com a data de nascimento, quando na posição normal, e quando invertida, com a data da morte da pessoa. A palavra gótica Aus significa santuário e também foi relacionada à runa Algiz, como um bosque protegido ou um recinto dedicado aos deuses. Algiz também pode estar conectada aos gêmeos divinos, Alcis, que eram adorados, melhor dizendo, pelas tribos germânicas de acordo com Tácito. E estes gêmeos podem ser Freyr e Freya. Na Holanda, esse símbolo de Algiz tradicionalmente denota casamento. Olha os gêmeos divinos aí de novo, né? A conexão com a palavra Aus pode ter também significado sexual. E os elementos dessa runa são o ar e o éter. E a sua polaridade é bissexual. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mitologia dessa runa. Bem, Algiz também significa Bifrost. Sim, a ponte do arco-íris da mitologia nórdica e que conecta Asgard, Midgard e Helheim, carregando a simbologia da expansão da consciência que a gente trabalha, né, justamente para poder atravessar esses mundos, como uma jornada xamânica mesmo, né? Como um caminho curvo de ramos e raízes ao invés do caminho reto do tronco. É um símbolo de poder mágico do Haminglia. A gente já falou sobre Haminglia no curso, então corre desde a primeira aula para você saber do que a gente está falando aqui. Heimdall, né, o deus guardião de Asgard, significa resplendor do mundo e é o arquétipo da consciência espiritual expandida, considerado um mensageiro entre os mundos. Algiz é a força usada por Heimdall em seu aspecto como guardião de Asgard. Entretanto, não há certeza do que exatamente a forma dessa runa representa, como a gente já falou, né? Ela pode representar tanta coisa, mas uma das possibilidades seja a representação dos chifres de um alce ou veado, que é o meio de proteção e defesa desse animal. E também é a sua magnífica coroa, né? Que alcança os céus, né? Que alcança alto nos céus como se fossem 2 antenas.
né, ligando justamente, né, o mundo de Midgard com Asgard, e que pode conectar Algis ainda aos veados cósmicos que ficam mordendo as agulhas da árvore do mundo o tempo todo. Se a gente olhar de perto as folhas de teixo, as folhas comuns, a gente vai ver que elas parecem com a forma de Algis. A palavra em nórdico antigo para essa runa é Ihwar, que significa teixo ou ainda arco de teixo. Talvez a representação dos servos mordendo as agulhas da grande árvore do mundo seja justamente a representação da humanidade, a representação da vida, do espírito humano tentando alcançar o mundo dos deuses. Os veados constantemente estão mordiscando a árvore do mundo, assim como a gente está constantemente tentando mordiscar um gostinho do mundo dos deuses, né? Do contato com as divindades. A árvore do mundo é a representação metafórica do que está entre o mundo físico e o mundo espiritual. É o próprio caminho intermediário que liga ambas as realidades. A presença do alce ou veado, em termos religiosos, era bastante significativa entre os povos europeus, tanto os celtas, os germânicos, os nórdicos, os ibéricos, os eslavos e por aí vai. Inclusive a chegada da masculinidade era marcada por um rito de passagem onde o jovem precisava matar um servo em uma caça cerimonial. Os servos são animais fortes, ágeis, muito poderosos, sexualmente vigorosos e para os antigos povos indo-europeus poderia até não ser o rei dos animais, que esse papel cabia ao urso, mas o servo era o senhor da floresta, né? Um animal cujos chifres se assemelham aos próprios galhos das árvores, como se ele estivesse usando uma coroa feita com a floresta. O servo ele deve ter desempenhado um papel muito importante na economia das antigas culturas europeias, já que ele fornece a comida, o seu couro fornece roupas, pode fornecer cabanas, né? Seus ossos e chifres podem ser transformados em ferramentas, em armas, e as comunidades humanas tinham a consciência de nunca caçar o macho dominante. Por quê? Porque se acabasse com o macho dominante, não ia ter acasalamento. E então ia acabar com a população local de servos e ia acabar também desestruturando a economia desses povos. Então, isso explica, né, toda essa importância, tanto cultural quanto espiritual, desses animais para esses povos. E é importante a gente lembrar que o alce e o servo com seus chifres totalmente desenvolvidos marcam o poder da idade adulta, o status da dominação. Isso acabou se tornando um símbolo de liderança, de orgulho, de força e de vigor sexual, inclusive conectando estes chifres a deuses de grande importância para esses povos, né, para essas culturas. A gente tem, né, representação dos chifres em deusas também, tá? Deusas que trabalharam a soberania, como Helen dos Caminhos, e como deuses como Cernunnos, que, né, quem nunca ouviu falar em Cernunnos? Que pagão nunca ouviu falar em Cernunnos? A gente tem o próprio Odin também com chifres, a gente tem Gwynapnid, a gente tem vários deuses com chifres, né? E esses deuses com chifres, eles tinham, entre o poder, né, entre as qualidades de liderança e de poder, também tinham a atribuição de proteger dos maus espíritos. Esses deuses, ou melhor, os adoradores desses deuses faziam inclusive gestos com as mãos para afastar os maus espíritos, né, se conectando ao poder dessas divindades. E esse gesto é o que a gente vê atualmente, ou melhor, é parecido com o gesto que a gente vê atualmente nos shows de heavy metal, gesto que foi imortalizado por Dio, Ronnie James Dio, e por Gene Simmons, da banda Kiss. Na verdade, esse símbolo representa
as 3 galhadas das divindades com chifres da Europa antiga, né? O símbolo de proteção e é o próprio símbolo da runa Algis. Eu vou fazer o símbolo aqui. Nos shows de heavy metal as pessoas fazem esse símbolo. O gesto da runa Algis é um pouquinho diferente. É assim. O alce, ele é um dos animais totêmicos dos xamãs. Um dos nomes de Odin, inclusive, é Elgr, que significa alce. E o predecessor germânico de Odin, ou Wodanas, que é um dos nomes, né, de Odin, que é o do predecessor de Odin, era o líder com chifres da caçada selvagem. E todos esses deuses com chifres são figuras ligadas à natureza, como eu já falei, né? Mas também à morte. Lembra de Gwynplaine? Não deixe de esquecer, tem vídeo aqui no canal, tanto sobre Odin, sobre Cernunnos, sobre Gwynplaine e sobre a própria Ellen dos Caminhos. A gente tem aqui no canal, é só dar uma olhadinha na playlist de deuses e deusas. Esses deuses estão ligados à natureza, à morte, não Ellen, tá? Ellen é ligada à soberania. Mas sempre conectados com o submundo ou com outro mundo. Se a gente lembrar também do veado e do alce branco, para os nórdicos ele era um símbolo de bênção e de proteção divinas. Na mitologia nórdica, as valquírias são seres espirituais protetores. E agora a gente chega no cisne. Vamos deixar o alce um pouquinho de lado e vamos falar do cisne, né? As valquírias, elas voam por meio de mantos mágicos feitos com penas de cisne. Ou elas próprias podem se transformar em cisnes, que também são conectados à runa Algis, que a gente já falou. As valquírias são seres protetores, são doadoras de vida e poder, entidades espirituais, que o próprio Odin comunica diretamente a decisão dele, quais são os guerreiros que ele quer que sejam levados para Valhalla. Então essa runa representa realmente a conexão do divino com a humanidade. Mais uma vez, né? É a própria força que chama a nossa atenção e atrai a nossa consciência em direção ao reino divino. Agora a gente vai falar um pouco, né? Ou melhor, a gente vai falar sobre a interpretação dessa runa quando ela sai numa leitura. Bem, Algis é a runa suprema de proteção. A gente já sabe, a gente já entendeu isso até aqui, né? E ela era usada como um sinal mágico não somente para proteção imediata ou para um contra-ataque, mas também para proteger a família inteira, para proteger o clã. E por isso ela era realmente considerada um símbolo mágico muito poderoso de proteção e para afastar os maus espíritos. O aparecimento de Algis em uma leitura, na sua posição vertical, ou seja, na posição normal dela, sugere que vai ter sucesso em qualquer empreendimento que você fizer. O resultado vai ser muito favorável, seja um empreendimento, em um negócio, em um projeto, em uma atividade, em um plano determinado que você se esforçou para alcançar. É essencial, entretanto, que você mantenha os seus pés firmes no chão, como a representação que a gente já viu. A gente já falou aqui. Você precisa ter os pés firmemente enraizados no mundo prático, assim como a árvore precisa ter as raízes fincadas também no chão. Para que seja possível e equilibrada essa conexão nos mundos, né, de Midgard, onde a gente está, com Asgard, o mundo dos deuses. E com Helheim também, né? Por que não? Sem esse centramento, a gente não pode expressar a espiritualidade na verdade. E a gente pode correr o risco de ficar sonhando, vagando nas nuvens e viajando na maionese, ao invés de fazer as coisas acontecerem de fato. Algis indica a presença de energias protetoras e de influências benéficas na sua vida. Novas amizades, novas oportunidades, seja de trabalho, de relacionamento, enfim, de qualquer coisa. Boa sorte, ajuda sobrenatural. E quando associada a runas ligadas à afetividade, como Kenais, Gunjo ou Gebo, ela vem revelar uma relação amorosa baseada na amizade e na confiança. Em termos de saúde, Algis indica que um problema vai ser superado, você tem a proteção. E a ajuda vai ser dada a você por uma entidade curadora ou por alguém perto de você. Então, Algis vai garantir que você está protegido de qualquer perigo. A vida, ela é cheia de surpresas,
Algumas não são muito positivas, né? Algumas elas, né, nos pegam de surpresa, despreparados. Mas Alguis indica que você vai ter preparo para superar qualquer que seja a demanda que você tenha que enfrentar na sua vida. Porque ela é um escudo que te protege do mal. Mas ela também pode vir como um aviso que você precisa ficar atento, que, né, caso surjam eventualidades, né? Você precisa estar atento e manter a coragem diante do medo, que a proteção está aí. Fato. Quanto a assuntos profissionais, Alguis indica resolução favorável de problemas, reconciliação com rivais, com oponentes, a concórdia, a estabilidade, mesmo que para isso você precise fazer algum tipo de sacrifício. No plano pessoal, é preciso ter cautela e estar em estado de alerta para pressentir e desviar qualquer influência nefasta que possa surgir. Alguis também revela um iminente despertar espiritual, principalmente se estiver junto a Petro, assinalando a conexão com o eu divino e com o surgimento de dons ou habilidades extrasensoriais. Agora, nas leituras que se revelam situações difíceis, o aparecimento de Alguis vem prenunciar uma mudança para melhor, ou seja, tá ruim, mas vai melhorar. Então, ela também traz essa questão da melhora, né, da proteção, da realização, da ajuda, da proteção espiritual. Ela é um sinônimo de otimismo, de sorte. Ela reforça a fé e a confiança, tanto em si mesmo quanto no futuro. Se ela sai invertida, entretanto, ela indica vulnerabilidade e o aspecto negativo do sacrifício, ou seja, você está sacrificando à toa. São típicos dessa runa os desafios e as novas oportunidades, e junto com eles virão as transgressões e influências indesejadas. Controlar as suas emoções agora é muito importante nesses tempos de mudanças, de transição. E novas oportunidades e desafios, elas podem aparecer, vão aparecer na sua vida. Às vezes a gente precisa desviar certos cursos para poder permitir que essa modificação seja favorável. Essa automodificação ela vai ser acelerada agora. E podem trazer com elas influências desagradáveis. Então, para você alcançar o eu superior, você precisa se desafiar constantemente. É um exercício diário, mas você precisa ter cuidado, você precisa se proteger principalmente contra o seu próprio julgamento. Mas você precisa dar terreno para que você possa crescer mentalmente. Então você vai ter que passar por isso, é fato. Tá legal? A dica é para você não sucumbir às suas próprias emoções, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Não tenha pressa para alcançar um estado de espírito superior. Dê um passo de cada vez, tenha paciência, vá devagar, proteja-se da sua própria ânsia de evoluir. Tudo tem o seu tempo. Não tente acelerar as coisas, não tente correr antes de aprender a andar. Esteja ciente que as ações e as condutas corretas são a sua única proteção agora. Se você sentir dor, aprenda com a dor, aprenda com seus traumas, com seus desafios que você viveu. Não tente encobrir que você está sentindo, porque se você negar que está acontecendo esse tipo de coisa, você vai acabar se sabotando. Reconhecer a sua dor e a sua proteção contra o trauma. Dessa maneira você vai crescer. Alguis vem marcar um momento na sua vida que é exclusivamente para você. A mensagem principal dessa runa é para você reservar um tempo. Opa, tomei um susto aqui com a gata. É para você cuidar de você. Reserva um tempo para você poder cuidar das suas necessidades agora, tá? Esse é um dos desafios de Alguis também. Se você não cuidar de você, você não vai poder ajudar ninguém, não vai poder ter estrutura para cuidar de ninguém. Quando ela sai invertida, é importante a gente lembrar também, né, que a gente está passando, nesse momento, né, quando sai invertida, é um momento de vulnerabilidade, em que é necessário muita proteção. Alguns vêm alertar que podem estar ocorrendo problemas de saúde, ou que eles vão ocorrer muito em breve. Então você precisa cuidar do seu bem-estar, se preocupar com a sua saúde, cuidar para que você não venha, né, caso você venha a ter algum tipo de
problema de saúde, você tem estrutura para poder vencer esse problema em breve. As demandas alheias, mais uma vez, devem ser deixadas para depois. Você primeiro precisa cuidar de você. Ou até mesmo você não considerar essas demandas alheias. Tem coisa que não cabe a você decidir ou resolver, tá? E tem gente também que ela acaba te sugando nas energias, acaba abusando da sua boa vontade. Você tem que aprender a ficar ligado quando sai alguiz invertido, para você saber não cair nesse tipo de armadilha. Se você não tiver ligado quanto a isso, você vai ser capaz o resto da vida. Ponto. Alguiz invertida, ela vai mostrar a insensibilidade das pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes. Então, fica atento, tá legal? É hora de você buscar a sua paz de espírito. É hora de você procurar descansar, cuidar de você. Alguiz, ela vem sinalizar um tempo de recuperação, de reabilitação, de regeneração. É hora de você recuperar suas forças. Suas defesas estão baixas agora, né? Alguiz está invertido. Como é que você vai estar com seu escudo de proteção se suas defesas estão baixas? Então, reconheça que você precisa mudar alguns hábitos que te deixam vulnerável. Seja no lidar com as pessoas, seja no lidar com a saúde, com a sua vida financeira, enfim, qualquer coisa, tá? Esteja alerta dos perigos. Esteja atento, minimize a possibilidade de você quebrar a cara. Tenha cuidado com enganos, com maquinações, com ciladas, com armadilhas. É preciso você ficar atento, é preciso você andar em ovos. Você pode se decepcionar com pessoas. Você pode se decepcionar com relacionamentos, com caminhos que você tomou, seja espiritual, seja profissional. É um momento que você vai literalmente se decepcionar, tá? Não se preocupa se você está fazendo, se você vai conseguir superar isso agora. Porque mesmo que você não esteja ganhando imediato, né? Eu não consegui aquela oportunidade de trabalho. Aquela pessoa que eu investi tanto a minha energia não foi legal comigo. Aquele investimento que eu fiz não teve o retorno financeiro que eu esperava. Entenda que mesmo que você não esteja ganhando nada agora, você ganhou de fato alguma coisa, que no caso é a experiência, para você não vir a cair no mesmo erro. Tá? Não foi de tudo perdido isso que você está vivendo agora. Então, com esses erros de avaliação, você vai aprender a fazer avaliações melhores agora no futuro. Busque centramento, busque equilíbrio interior. Fique atento para não voltar a cair nas mesmas armadilhas ou em armadilhas parecidas, né? Você agora tem experiência. Mantenha o equilíbrio, a temperança. Agora a gente vai falar sobre as binding rooms. Bem, alguiz é excelente para proteção, né? A gente já chegou nesse consenso aqui até agora, né? Então, ela é excelente para proteger seus bens, seja sua casa, seja seu carro, enfim, qualquer coisa. Se ela estiver associada ao Otala, então é melhor ainda. Agora, se ela estiver combinada a Túrisas ou Eiroas, a proteção ainda é maior. Quanto aos deuses que são conectados a alguiz, você tem as deusas Hlin, Nehalênia, Nertus, Sin, Ziza, Linda, que é a deusa, ou melhor, a deusa cisne dos povos fino-húngricos, que são os finlandeses e os estonianos. Os deuses Ur, que é o deus caçador do Texo, né, do arco de Texo, que a gente já falou sobre ele. Var, Heimdall, Njord, Vilund o Ferreiro, Zil, os gêmeos Alcis e as valquírias. Agora, a letra correspondente no alfabeto é a letra Z, que na verdade corresponde à letra R no final da língua norueguesa. E também a letra X. As palavras-chave que são devem ser usadas como auxiliares, mas não como bengala para sua leitura. Mais uma vez eu deixo isso claro aqui. São desafio, proteção, influências benéficas, novas oportunidades e desafios, novos relacionamentos baseados na amizade,
recompensas, realizações, alegrias, lealdade, confiança, fé, ajuda espiritual, conexão com o divino, intuição, otimismo, esperança, Bifrost, né, que é a ponte, né, do arco-íris, o caminho dos ramos e raízes de Yggdrasil e a conexão entre os deuses e os homens. A imagem, a gente já falou, eu vou repetir, são os chifres do alce, ou o humano com as mãos levantadas na posição, né, de captar o orlog e trocar essa energia com os deuses, os pés de Hugin e Munin ou os pés do cisne. As árvores ligadas a essa runa são o pinheiro, o teixo, o freixo e a sorveira. As plantas são o junco, a angélica e a calêndula. As pedras, olho de tigre, turmalina negra, malaquita, ametista e labradorita. As cores, vermelho púrpura, azul prateado e todas as cores do arco-íris. A ordem do traço. A algiz é desenhada com o dedo indicador. Desenhe a linha de baixo para cima e a seguir você vai desenhar o V da esquerda para a direita. Vai aparecer espelhado aí para vocês, tá? Mas vocês vão começar na esquerda. Então, dessa forma. A afinidade médica de algiz é a cabeça, o rosto e o crânio. Ou melhor, são, né? Essa parte da cabeça, rosto e crânio. Seus planetas associados, Júpiter, Vênus e Netuno. Quanto aos símbolos, né? Mais uma vez, os chifres do alce, os pés do cisne, do corvo, né? Dos corvos de Odin, no caso. O junco, esse sinal de proteção, ou esse sinal de proteção da mão espalmada, o bastão mágico, os caminhos, né, o caminho dos galhos e das raízes, a ponte do arco-íris ou Bifrost, o elmo, o escudo, a armadura, símbolos de proteção em geral, né? O manto, a corneta, a ferradura e o gancho. Seus animais totêmicos, o alce, o cisne, o cervo, a corça, a rena, mas também a foca. Rituais, talismãs e encantamentos de proteção, invocação dos protetores e guias espirituais, criação do círculo mágico e do espaço sagrado, canalização de energias cósmicas, né? Você elevando os braços, fazendo a estada de algiz e invocando os poderes, né, dos deuses, das divindades, das forças rúnicas, de acordo com o objetivo que você tiver, né, no seu trabalho mágico. A saudação ao Pai Céu e às forças cósmicas, angelicais e planetárias, se você estiver fazendo, de repente, um trabalho xamânico. Os usos mágicos de algiz, deixa eu tirar aqui a mocinha aqui que ela vai pular na câmera, vai atrapalhar. Os usos mágicos de algiz, é importante a gente relembrar que algiz é uma runa de proteção muito poderosa, de proteção pessoal e da família. Então, se você deseja criar um escudo de repulsão eficiente contra qualquer ataque físico ou psíquico, você deve visualizar algiz ao seu redor. Ou então o Aegis e Elmir, que a gente já falou, o elmo do terror. Algiz também fortalece o vínculo do eu divino, favorece os exercícios da expansão da consciência e a conexão com o plano superior e atua como um canal poderoso que permite a circulação das energias entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens, simbolizada pela ponte Bifrost. Também pode ser utilizada com finalidades de cura pela colocação em sua estada e invocação dos poderes de Urus, Ansus e Souilo. A algiz é usada como um escudo de proteção nos quadrantes do círculo mágico, também você pode fazer, também em talismãs e inscrições de defesa e proteção, seja em bastões, seja em joias, enfim, para você proteger pessoas, animais, bens, objetos, trabalhos, projetos, atividades, relacionamentos ou viagens. Quanto aos efeitos mágicos, o afastamento de influências negativas, abertura para comunicação com seres de outro mundo, como por exemplo com seu guia, seu mentor espiritual, comunicação com seus planos sutis, comunicação com
outros mundos, especialmente Asgard e o poço cósmico de Urd. Também... Espera que eu me perdi aqui. Com o poço cósmico de Urd, Mimir e Hvergelmir. Eu me perdi porque falar essa palavra é muito difícil realmente, né? E eu não sei se eu falei certo. Mas Hvergelmir é a fonte divina, que é o local por onde flui o líquido dos chifres do veado Eikbrimnir, e de onde nascem todas as águas dos numerosos rios. Como efeito mágico, Algis também traz o fortalecimento do poder mágico, né, a proteção do seu poder mágico também, da sua energia vital, a defesa, e também do Haminlia, que é o poder mágico e a sorte, e também da força vital. Como desafio, Algis te questiona, né, te orienta a conscientizar-se da sua vulnerabilidade e dos seus padrões comportamentais negativos. Agora, quanto ao estado, eu estou deixando a figura aqui, já, você precisa ficar de pé, com os braços estendidos para o alto e para os lados, e a cabeça virada para o alto, invocando proteção e essa troca, né, com o mundo espiritual. Quanto ao Galdr, eu vou pedir desculpa mais uma vez pela minha voz de criança, mas eu faço o possível aqui, tá? Eu vou fazer o Galdr e depois eu faço a leitura. Algis, 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 z, hus, as, is, es, os, es, is, as, us. Algis, Algis, Algis. Como se fosse um zumbido, tá? Us, as, is, es, os, es, is, as, us. Como de costume, eu finalizo divulgando o Animal Totem Oracle Deck, que é um oráculo de minha criação, composto por 150 cartas de animais, com a medicina dos animais totem, dos animais de poder. E este livro, onde você vai encontrar as 300 interpretações para essas 150 cartas, além de uma sequência inédita criada por mim, desenvolvida para autoconhecimento e para cura. Então, se você deseja adquirir uma cópia, aqui no link da descrição do vídeo você vê como é que você faz, e não perca a chance de adquirir esse oráculo, ele é transformador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, e deixa aqui seu comentário. Caso você ainda não está inscrito no canal, eu te convido para se inscrever agora, ativa o sininho para não perder nada. Então, até a próxima. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.